Olá, meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, nós hoje vamos falar sobre um tema muito sério, muito importante, algo que o Senhor pôs no meu coração há um bom tempo já atrás, há um bom tempo que eu gostaria de já ter feito este vídeo, mas enfim, eu tenho tido muita coisa para fazer, tanto em casa como no trabalho. Eu estive doente também, ainda não estou totalmente bem, mas eu pensei, não, eu tenho que fazer este vídeo. E então, vamos lá, vamos falar sobre este tema que o Senhor pôs no meu coração em um momento de reflexão, em um momento que eu estava a ver algumas coisas aqui no YouTube, não é? E também que eu refletia sobre pessoas que eu conheço, o meu círculo de oração, são 5 casais, 4 casais, na verdade, abençoados, casados, todos eles, no mínimo, há 30 anos, com filhos, com netos, enfim, pessoas cristãs, abençoadas. E eu, quando falo abençoadas, eu não estou-me a referir somente em dinheiro. Dinheiro, sim, dinheiro é uma bênção, não é? Quando nós sabemos usar o dinheiro pode sim ser uma bênção, o dinheiro é uma bênção mesmo. Mas eu estou-me a referir em termos de, enfim, de tudo, da vida, dos filhos, né? De saúde, se bem que eu não sou do tipo de cristã que vê a doença somente como coisa do diabo, né? Do inimigo. Eu mesma fico bastante vezes aqui doente. Acabei ainda agora de dizer que eu estive doente e que eu ainda não estou bem melhor. Estou aqui sentadinha com uma manta, com uma mantinha aí nos meus pés, porque eu ainda estou assim um pouco doente, né? Então eu não vejo a doença como somente algo, né, do diabo, do inimigo, né? Temos o tempo, por exemplo, que influencia bastante na nossa saúde, que é o meu caso neste momento, quando começa a haver assim esta mudança de tempo, o frio, a neve, a chuva, enfim. E outras doenças também, né? Enfim, outras doenças, mas não é neste tema que nós vamos agora começar. Era só para dizer que eu não sou o tipo de cristã que qualquer doença, qualquer coisa já veja como espiritual. Ou como uma maldição. Mas pronto, eu analisar a vida destes 4 abençoados casais, no meu círculo de oração, eu ao analisar a vida da minha patroa, a senhora com quem eu cuido, ela fez há pouco tempo 95 anos, uma senhora abençoada que tem filhos, netos, bisnetos, trisnetos, e ela conta-me muitas histórias. Ela é cristã e eu olho, né? E eu comparo com a Bíblia coisas, a vida deles, e não só deles, mas como também de outras pessoas, não é? Pessoas que eu, ou felizmente, eu vou dizer melhor, felizmente, né? Só conheço assim a distância pelas câmaras e é melhor mesmo. Mas prontos. E nestas reflexões, né, da vida de cada um, da Bíblia, o que a Bíblia nos mostra, o que não nos mostra, há uns tempos atrás eu estava a ler umas coisas, a ver umas coisas, e foi aí, neste momento, que o Senhor, que o Espírito Santo falou comigo e disse: é por isso que muitos filhos sofrem. É por isso que muitos filhos sofrem. Amigos, nós vemos na Bíblia crianças, não é? Crianças que estavam possuídas, né? Que Jesus libertou de um espírito, não é? Nós podemos ver na Bíblia aqui a cura do menino em Marcos 9. Em Marcos 9:17. Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes.
e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não o conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, sai desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Não é? Esta criança já estava a ser atormentada por este espírito desde pequenino, desde pequeno. Nós vemos também aqui na Bíblia que os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de um homem estar cego, ser cego. Se era por causa do pecado dos pais ou dele mesmo. E o Senhor Jesus disse que nem dos pais, nem dele mesmo, mas era somente para que a glória do Senhor fosse vista, não é? Isto com palavras minhas agora, mas eu vou deixar aqui o versículo. Então, isso quer dizer que, aqui no primeiro texto que nós lemos, a criança era atormentada desde pequeno. Como é que crianças podem ser atormentadas desde pequenas? Crianças são inocentes, crianças não têm pecados, não é? E era atormentada por espíritos já desde pequenos, desde pequeno. O outro, que já era adulto, mas que as pessoas, os discípulos, perguntaram o porquê dele ser cego, né? Pelo pecado dos pais ou dele, ou seja, os pecados dos pais têm consequência na vida dos filhos. Pois é, o que quer dizer então que o pecado dos pais, não é? O nosso pecado como pais pode influenciar na vida dos nossos filhos. Muitas vezes, eu acredito que muitas vezes, muitas pessoas não têm consciência, né, de tal coisa. Mas nós temos um Deus que é um Deus amoroso, que é um Deus que nos protege, que nos ajuda, mas é um Deus justo também, não é? Nós, graças a Deus, o nosso Deus é justo, E ele mesmo diz, está na palavra, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Para nós, ou para certas pessoas, ou na visão de certas pessoas, pode ser injusto, né? Pode ser que o facto de muitas pessoas não pararem de pecar, não pararem de fazer as coisas que fazem contra a palavra do Senhor, não é? Deva-se ao facto deles não verem, deles acharem que nada vai acontecer. As pessoas continuam e continuam, não é? Sabem que estão a errar, sabem que estão a pecar, fazem-no muitas vezes por causa do seu simples ego, não é?
fazem-no sabendo o que estão a fazer, com mentiras, com Deus está-me a dizer para dizer que não disse nada, não é? Falsos profetas, enfim. Enfim, porquê? Porque eles não veem, ou melhor, eles veem que nada está a acontecer e pensam, nada acontece, né? Só que nós temos um Deus que deixa claro que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. E então, quando eu estava a analisar certas coisas, na verdade eu não estava a analisar assim, vamos analisar, vamos refletir. Não, eu estava a ver algo e fez-me refletir em uma outra coisa. E foi aí que o Senhor me disse, o Senhor me tocou, o Espírito Santo de Deus me tocou e disse, é por isso que muitos filhos sofrem. Por causa dos pecados dos pais. Pais que muitas vezes dizem ser cristãos, mas estão a pecar contra a palavra do Senhor. Estão a ir contra a palavra do Senhor. Quando nós falamos em pecados, né? E principalmente se calhar estes pecados assim, que diz, pode ter consequência nos filhos, nós pensamos em que se calhar os pecados maiores, né? Matar, roubar, sei lá, drogas. Mas mentira. O pai da mentira é o diabo. Alguém que diz ser cristão, mas está constantemente a mentir, não é? De propósito, sabendo que está a mentir, a planear coisas contra alguém que sabe que aquela pessoa está inocente, mas tem que planear. Aquela pessoa está a cometer um grande pecado perante a Deus, pois está na Bíblia que Deus odeia, não é, aqueles que levantam falso testemunho contra o seu irmão. Está nos 10 testamentos, 10 mandamentos. Está nos 10 mandamentos. Vamos ler os 10 mandamentos? Vamos lá. Está em Êxodo 20. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não a mim, a Deus. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos. Não os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Muitas vezes, neste versículo, as pessoas pensam como idolatria somente as imagens, não é? Até me acusaram aí na plataforma de adorar imagens, né? Por causa da estátua que eu mostrei, estava a falar exatamente a pregar contra a idolatria. Mas prontos. As pessoas pensam que a idolatria é somente nas imagens, com imagens, mas não. Nós podemos idolatrar muitas coisas. Nós podemos idolatrar pessoas. Quantas e quantas pessoas estão a idolatrar outras pessoas? Têm profetas, né, que são idolatrados. Há profetas que estão a ser idolatrados por aí. Que eles estão a mentir, eles profetizam algo que é claro, mais que claro, que é mentira, que não veio de Deus. Mas a idolatria é tanto com aqueles profetas que as pessoas não conseguem vir para a palavra e ver o que a palavra nos diz, nos ensina em relação a profecias e quando as profecias não se cumprem. Aqueles profetas que dizem ser profetas e estão a falar diretamente do Senhor. O Senhor manda-me dizer que assim diz o Senhor. E não acontece nada daquilo que foi profetizado. Mas ainda assim as pessoas cegas pela idolatria continuam
a ir atrás, a seguir, a ajudar, a apoiar, não é? Por causa da idolatria. Há pessoas que idolatram o dinheiro. Trabalham, 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 trabalham. Esquecem a família se for preciso. Destroem a família porque precisam de dinheiro. Ou então, porque precisam de dinheiro e não querem trabalhar, começam a pedir para viver bem, para ter um meio de vida que elas não, por si mesmas, não conseguiriam, né? Mas gostam bastante do dinheiro e começam a fazer o quê? A vender a palavra para ganhar dinheiro. E os idólatras não conseguem ver que aquilo está errado, que não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. Idolatria. Idolatria a maridos, idolatria a mulheres. É tudo idolatria. Mas vamos lá. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Trinetos. Pensava que era trisnetos que se dizia, mas é trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Eu quero fazer aqui um parênteses, porque há muitas pessoas que tomam esta parte deste versículo e associam somente à idolatria, né? O Senhor está a dizer que abençoa os descendentes ou não por causa da idolatria, né? Porque é o que vem logo a seguir. Mas não tem mais a ver com a idolatria, com o versículo da idolatria. Vamos repetir. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou eu, o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. E agora penso, não, mas Deus está a dizer isso, né? Deus castiga até os netos e os trisnetos por causa dos deuses, daqueles que idolatram outros deuses. Mas olhem, continua. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem a quê? A quê? E obedecem aos meus mandamentos. E abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Vamos lá, sem conversas intermediárias. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos, porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. O Senhor abençoa, o Senhor é bondoso aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Está no plural. Aos meus mandamentos, a todos os mandamentos. Para aquelas pessoas que associam esta parte da Bíblia somente à adoração aos deuses. Não, é para aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Vamos continuar a ler os seus mandamentos? Vamos lá. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Este é um mandamento. Guarde o sábado, que é um dia santo.
Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que lhe estou dando. Respeite o seu pai e a sua mãe. É mais um mandamento. E eu às vezes penso assim, será que as pessoas respeitam mesmo os seus pais e suas mães sempre? Eu acredito que há muita gente que até respeita os seus pais quando estão presentes, né? Quando estão na presença deles. Mas e quando não estão? E quando não estão? Um dia eu estava a falar com a minha mãe e a minha mãe disse-me assim: Marisa, eu sou uma das tuas seguidoras. Eu vejo todos os teus vídeos. E eu preciso te dizer que eu estou orgulhosa de ti. Continua assim. Tu és direta, tu falas aquilo que tens que fazer, mas não desrespeitas ninguém. Aconselhas as pessoas com sabedoria, não mentes, não estás nenhuma de, como é que se diz, de prejudicar ninguém. Eu gosto muito de te ver nos teus vídeos. Eu estou orgulhosa de ti, eu nunca pensei, porque a minha mãe soube, né? Na altura, eu acho que ela na altura até já sabia, quando eu estava no ocultismo, para quem não sabe, eu estive no ocultismo. Uma vez eu tinha um livro que eu lia, um livro bem forte do ocultismo, e o meu pai viu aquele livro que eu escondia e ele falou com a minha mãe, ou seja, os meus pais já sabiam, né, que eu estava no ocultismo. Então, mas ela nunca me tinha dito assim nada diretamente, mas ela disse-me, eu estou orgulhosa de ti, eu nunca pensei, né, de te ver assim tão firme na palavra, né, na verdade, com Deus. E foi bom. Foi bom ouvir aquilo da minha mãe, não é? E eu penso assim várias vezes, já pensei várias vezes, será que estas pessoas, muitas pessoas aqui do YouTube, que fazem o que fazem, que dizem o que dizem, será que se os pais delas soubessem, vissem os vídeos que elas fazem, os pais delas estariam a aplaudir, estariam a dizer exatamente foi isso que eu te ensinei, estou orgulhoso de ti, estou orgulhosa de ti, ou baixariam a cabeça e diriam, Senhor, aonde foi que eu errei? Aonde foi, Deus, que eu errei, que eu fracassei? Não é? Eu não sei, eu também pode ser que estas pessoas sejam um reflexo, né, do que elas tiveram dos seus pais, eu não sei, mas uma coisa eu sei, mesmo tendo pais que não nos ensinaram a ser cristãos, que não nos ensinaram a andar de maneira como a Bíblia nos ensina, quando nós somos cristãos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus de verdade, de coração, quando nós realmente tivemos o nosso encontro
com Deus. Então, nós temos alguém que nos ensine como andar. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós a falar conosco, a nos guiar. Por isso, mesmo que certas pessoas, que pessoas venham a dizer, mas eu não sabia, eu não fui ensinada pelos meus pais, eu faço aquilo que eu vi os meus pais fazerem. A partir do momento que elas dizem ter conhecido o Senhor Jesus e terem se convertido, então elas têm alguém que dá o ensinamento no próprio coração. Por isso também não é desculpa para aqueles que possam dizer ou que dizem, não, eu sou simplesmente o reflexo daquilo que eu tive na minha casa, não é? Mas como estávamos a ler, respeita o seu pai e a sua mãe. A reflexão aqui para muitos é, será que vocês respeitam? Nós respeitamos mesmo os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe. Também quando nós não estamos na presença deles, será que eles, sabendo coisas que nós fazemos na ausência deles, eles iriam dizer assim, foi isso que eu ensinei ao meu filho? Sim, este foi o exemplo que eu dei ao meu filho, ou isto é aquilo que me faz ter orgulho do meu filho? Eu não sei. Fiquem vocês com essa reflexão. Eu já fiz a minha, para mim. Por isso, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. O que eu sofri aqui na plataforma de testemunho falso contra mim. Amigos, é impossível eu não falar disso, porque o meu canal é um canal de testemunhos. São coisas que eu vivo, que eu vivi, aqui mesmo na plataforma, não é? Não é estar a remoer assuntos, mas é dar simplesmente testemunhos, é continuar com o meu canal como sempre foi, com testemunhos. Não dê testemunho falso contra ninguém. Pessoas que dão testemunhos falsos contra os seus inimigos, e muitas vezes que nem inimigos daquelas pessoas são, mas são pessoas que eles tomam por inimigos e começam a levantar falso testemunho, a mentir e continuam. Se calhar muitas vezes continuam, não é? Porque veem que nada está a acontecer. Deus, olha, estamos a fazer isso e aquilo, Deus não está a fazer nada. A pergunta é, será que vocês acham que nós temos um Deus injusto? Que está a ver tantas mentiras e calúnias, né, a serem feitas contra uma pessoa e ele não vai fazer nada? Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Não cobice. São tantos os mandamentos, não é? Os mandamentos que o Senhor Deus diz. Eu abençoo aqueles que obedecem aos meus mandamentos. Mas eu também visito a iniquidade dos pais nos filhos. E muitas vezes nós vemos pais, mães, que dizem estar a lutar. A lutar por quê? Pela libertação do meu filho. Eu estou a lutar pela saúde do meu filho, pela vida sentimental do meu filho, com oração, com jejum, eu estou a consagrar o meu filho a Deus. O diabo está-se a levantar forte contra o meu filho. Por quê? Por quê?
Porque os mesmos pais que estão a chamar por Deus para entrar na vida dos filhos, a abrir a porta da frente para Jesus entrar na vida dos filhos, corre rapidinho para as traseiras, abrir a porta traseira, para que o diabo também entre. Não é? Não adianta nós estarmos a orar, jejuar, consagrar a nossa vida, consagrar a vida dos nossos filhos, a vida disto, daquilo, se a nossa vida é uma mentira. Se a nossa vida é cheia de pecados. E amigos, eu estou-vos a dizer isso com muito cuidado, com muito respeito, com muito temor, como eu sempre fiz aqui no meu canal, principalmente a Deus. E também porque eu sou mãe. Porque eu sou mãe. E eu sei, e desde a altura que eu principalmente tomei consciência, porque há momentos que nós até nem temos consciência, nós fazemos as coisas, mas nós nem temos consciência. Se calhar porque ainda não estamos bem familiarizados com a palavra, não é? Se calhar porque ainda não deu aquele clique assim na nossa cabeça, né? Mas eu espero que através desse vídeo venha dar o clique na tua cabeça, se tu fores destas pessoas, não é? Que enfim, que tenta, que luta pela bênção, que Deus, pela bênção do teu filho, né? Que Deus abençoe o teu filho. Mas na verdade tu és uma pessoa má, és uma pessoa injusta, és uma pessoa mentirosa, né? És uma pessoa que não respeita a palavra de Deus. Então que faça hoje um clique na tua mente e te faça ver que se calhar os teus erros é que estão a trazer as consequências para o teu filho. É? Assim como está na palavra. Não foi os pais nem a pessoa que cometeram o pecado. Aquela pessoa não estava cega, aquele homem não estava cego por causa do pecado, mas poderia ser o pecado dos pais. Aquela criança, uma criança que estava a ser perseguida, atormentada por um espírito maligno, uma criança. Como é que aquela criança pode estar a ser perseguida por um espírito maligno? Se não for por uma legalidade que alguém deu, as crianças são inocentes, as crianças não têm pecado. Então quem foi que deu legalidade para que aquele espírito entrasse na vida daquela criança? Eu vou-vos contar agora um testemunho meu, que foi quando eu pude presenciar, não é? Como é que realmente aquilo que nós fazemos interfere na vida dos nossos filhos. Um dia, quando o meu filho ainda era pequeno, eu ainda estava no ocultismo. Meu filho estava calmo, tranquilo, estava bem, estava saudável, deitado na cama a dormir. Ele dormia comigo naquela época. Nós sempre tivemos, ele sempre teve o quarto dele, né? Nós sempre tivemos uma casa em que ele tinha o seu quarto e tudo mais, mas ele dormiu um bom tempo comigo, na minha cama, não é? No meu quarto. Então ele estava lá do meu lado a dormir, tranquilo, enfim. E eu pensei assim, bem, eu vou fazer agora a minha oração. Aquelas orações que eu fazia no ocultismo. E amigos, eu vou-vos dizer uma coisa. E olhem que é uma oração que eu fazia por achar que era boa. É claro que não era boa, né? Porque as minhas orações eram sempre tipo orações
de amarração, né? Eu estava presa no ocultismo por causa de vida sentimental, né? Foi aí que o diabo fez e desfez da minha vida até o ponto que o Senhor Jesus veio e disse: agora chega. Até ao ponto que eu disse: Jesus, entra na minha vida, Senhor, e arranca-me desse buraco. Então ele veio e disse: agora chega, agora esta vida é minha. Não é? Mas eu estava presa no ocultismo por causa da vida sentimental. E então eu fazia aquelas orações. Por que eu digo que eu achava que não era uma oração má, assim, para o mal? Porque era uma oração que até falava do sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus. E então eu pensava, bem, para falar do sangue de Jesus e tal, é porque não deve ser tão mal. Porque eu, na verdade, apesar de estar no ocultismo, eu sempre soube que havia Deus. Soube de cabeça, não sabia de coração, mas sabia, né? Então, prontos. E o que aconteceu? Enquanto eu fazia aquela oração ao pé do meu filho, amigos, eu comecei aquela oração, o meu filho começou a se debater na cama, a, a ranger os dentes, né? Fazer assim, aquele barulho assim com os dentes. Eu olhei para ele, vi o que vai acontecer. Vi, o meu filho estava vermelho, começou a ficar quente, de repente, foi eu ter começado aquela oração. E se calhar vocês devem dizer assim, mas também como é que alguém vai fazer isso do lado do filho? Eu fiz. E se eu não fizesse do lado do meu filho, eu estaria a fazer da mesma maneira. Aquilo eu pude ver porque eu estive do lado dele. Mas se eu não estivesse do lado dele, eu estaria a fazer. E aquilo que estaria a acontecer com ele, que eu estava a dar legalidade para entrar, para estar na vida dele, estaria a entrar da mesma maneira. Eu só não estaria a ver como eu vi naquele dia. Mas estaria a dar-lhe a mesma legalidade. E o meu filho começou lá a se debater, a ranger os dentes, ficou vermelho, quente, parecia que estava cheio de febre. Eu parei logo aquela oração e comecei a ver o que estava a acontecer. Perguntei, né, à pessoa que me tinha passado aquela oração, contei o que estava a acontecer e tal, e enfim. Mas o que eu fiz? Eu comecei a orar pelo meu filho. Deus ajuda, Deus não deixa, né, com que nada aconteça, nada de mal aconteça. Como assim? A quem é que eu estou a servir? De uma fonte não saem duas águas, não é? Como é que eu posso estar a chamar por Deus, mas a fazer orações que agradam ao inimigo? Eu estava a dar legalidade, eu estava a abrir uma porta para que aquele mal entrasse na vida do meu filho, não é? É claro que quando eu me converti, eu me arrependi. Eu me arrependi realmente de coração. Eu entreguei o meu filho nas mãos do Senhor. Eu quebrei estas maldições, estas legalidades que eu mesma abria, que eu mesma dava ao diabo para ter poder na vida do meu filho. E hoje todas as coisas que eu faço na minha vida, eu nunca me esqueço que tudo aquilo que eu faço, que eu falo, pode vir a ter consequências no meu filho, no meu neto, no meu bisneto. E se há uma coisa que eu sou bastante, é responsável com as minhas palavras, porque a nossa palavra tem poder para dar vida ou para trazer a morte. E muitas vezes, para as pessoas que nós mais amamos. Mas enfim, este era o vídeo que eu vos queria trazer. Foi esta a reflexão que o Senhor ou melhor, foi nesta reflexão
que o Senhor me tocou, né, ao ver a vida das pessoas que eu convivo aqui, pessoas abençoadas, pessoas cristãs, pessoas que seguem o Senhor, a sua palavra, e ao ver outras vidas, não é? Cheio de mentiras, de contendas, enfim. E foi aí que o Senhor tocou no meu coração e disse: é por isso que muitos filhos sofrem. Cuidado. Cuidado com aquilo que tu pensas estar a fazer contra aqueles que são os teus inimigos, ou contra aqueles que tu tomaste por inimigos. Cuidado. Porque o nosso Deus é um Deus justo. E é um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Mas Marisa, isto aqui, os 10 mandamentos e tal, está no Antigo Testamento. O Novo Testamento é o mesmo. O Senhor Jesus resumiu os mandamentos em 2, não é? Podemos ver em Marcos 12. O mandamento mais importante. Marcos 12, 28. Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este. Escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e todas as suas forças. E o segundo é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Não é? Nesses 2 mandamentos estão todos aqueles 10. Amar ao Senhor de toda a alma, todo o coração, todo o pensamento. Quer dizer, não idolatrar, não ter idolatrias, não é? Seja lá do que for, esculturas, deuses, outros deuses, falsos profetas, pregadores, sei lá, amigos, né? Não idolatrar e, enfim, ouvir a palavra do Senhor, seguir a palavra do Senhor e amar o seu próximo como a si mesmo, não é? Nós não queremos que mintam para nós, que isto, que aquilo, que aquilo. Então, é muito fácil saber o que é que nós não devemos fazer aos outros, aquilo que nós não queremos que nos façam a nós. Bem, eu espero que eu tenha conseguido dizer tudo aquilo que eu queria dizer. Acredito que vai haver ainda mais um vídeo sobre este tema, onde nós nós vamos orar e, enfim, mas aquilo que eu já estava há muito tempo para dizer, que eu queria ter dito já há um bom tempo e andava sempre a adiar, por causa, pronto, de tanta coisa que eu tenho tido para fazer e por causa de ainda não estar saudável. Eu penso que eu disse agora, não adianta nós estarmos a orar, a pedir ao Senhor, a jejuar, né? A dizer que estamos a consagrar a nossa casa, os nossos filhos para o Senhor, quando nós estamos, na verdade, a servir ao inimigo, quando nós estamos a quebrar os mandamentos de Deus. Na palavra do Senhor está escrito, não é? As 7 coisas que Deus detesta. Está em Provérbios. Mas antes vamos ler ainda, também em Provérbios, né? Provérbios 12. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planeando o mal. E eles espalham confusão.
por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. E depois ainda, existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa. Quem é o pai da mentira é o diabo. Eu vejo cristãos que dizem, ou melhor, eu vejo pessoas que dizem ser cristãs e a única coisa que sabem fazer é mentir, 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 mentir. Mas prontos. Língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa que diz mentiras. A pessoa que provoca briga entre amigos, contendas, são as coisas que Deus mais detesta. Então, amigo, amiga, se tu realmente queres e estás a lutar pela tua casa, não só por ti, mas pelos teus filhos também, que eles tenham uma vida abençoada, então pensa e repensa em cada ato que tu fazes, em cada palavra. Se tu és uma pessoa que não consegues ver uma verdade quando vem contra a pessoa que tu tanto gostas, que tu tanto amas, que tu admiras. Isto é idolatria. Pessoas que ficam a defender a mentira por idolatria. Pessoas que se põem na mentira para defender algo por idolatria. Tudo isto que nós fazemos pode vir a ter graves consequências nas pessoas que nós mais amamos e muitas vezes fazemos. Eu, quanto a isso, posso retirar aqui a minha pessoa, né? Vocês já me conhecem aqui, mas pronto. Há pessoas que fazem tudo isto por pessoas que elas nem mesmo pessoalmente conhecem. Não conhecem pessoalmente, não conhecem, né? Mas ainda assim metem-se num mar de pecados que o Senhor odeia e abrem portas, dão legalidades espirituais, porque o mundo espiritual é feito por legalidade. E se nós damos legalidade para que o inimigo entre, então o Senhor é justo, o Senhor é justo. Então nós temos que fechar as portas, as brechas, que tirar a legalidade das mãos do inimigo. E assim sim, então, orar e pedir e clamar e jejuar e apresentar o nosso filho, a nossa filha, o nosso filho, a nossa filha ao Senhor, para Ele abençoar. Aí Ele vai abençoar, se tiver nos planos dele e no tempo dele, porque a Bíblia nos ensina também que tudo tem o seu tempo. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!